Romanos 12, verso 9. 12, 9. Vamos ler a partir do verso 9 até o fim do capítulo, por favor. Vamos ler juntos mais uma vez? Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, e não torneis ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Palavras do apóstolo Paulo, como sabemos, em Romanos, tratando exatamente da vida comum do cristão. Ao longo desses últimos fins de semana, o nosso irmão presbítero Vinícius introduziu com os irmãos os estudos acerca exatamente do impacto ou das consequências que aquilo que é chamado de pós-modernidade tem trazido no nosso, digamos, contexto. Entendo eu que já desde o início ele deve ter dado uma definição daquilo que filosoficamente hoje é chamado de pós-modernidade, é um conceito filosófico. Alguns autores pensam diferente, alguns autores dizem que nós estamos vivendo o extremo da modernidade, aquilo que os tempos modernos trouxeram, desde a época em que você, por exemplo, assiste o filme de Chaplin sobre tempos modernos, você vai perceber que ele já fazia críticas exatamente àquilo que estava sendo introduzido pela primeira revolução, conhecida como Revolução Industrial. Hoje se fala da terceira revolução já passamos pela revolução tecnológica também. Então todos esses impactos trazidos no modo de vida, no modo de pensar, na maneira como a pessoa entende e compreende, digamos assim, o seu contexto, a maneira como nós, de fato, constituímos esse conceito de vida que trazemos. E foi exatamente o que ele veio trazendo, ou veio expondo até aqui, como isso se reflete em algumas áreas, em alguns aspectos de nossa vida. Particularmente hoje eu gostaria de falar sobre a maneira como essa chamada pós-modernidade afetou frontalmente o conjunto daquilo que nós chamamos de relacionamentos. Particularmente a forma como ele moldou uma nova maneira das pessoas se relacionarem, se é que nós podemos chamar isso que vivemos hoje de relacionamento, e como isso é resultado de um padrão, digamos assim, desse pensamento pós-moderno, se preferirem, e não muito, e que foge, ou que de alguma forma contrasta ou contradiz um padrão bíblico que Deus instituiu, que Deus constituiu. O padrão bíblico nós vamos usar exatamente Romanos 12 daqui a pouco para ver. Nós vamos olhar para Romanos 12 e ver como Deus de fato constituiu, de que maneira os relacionamentos, todos eles de alguma maneira precisam ser elaborados. Mas antes disso,
precisamos ver de que forma a pós-modernidade trouxe consequências aos relacionamentos contemporâneos. Eu sei, existe aqui uma enormidade de discussão nesse assunto, mas eu quero destacar apenas algumas características que mudaram. E aí vocês vão poder, de alguma forma, confirmar ou não, testemunhar ou não, essas mudanças que aconteceram e que vêm acontecendo ao longo desses últimos períodos, digamos. E últimos períodos não falamos do presente século que vivemos, mas isso ocorre desde antes do século anterior, como isso vem mudando a forma com que as pessoas se relacionam, convivem, constituem, digamos assim, as suas relações. Um autor conhecido da área da pós-modernidade, um sociólogo, na verdade, um pensador, que é conhecido como Bauman, o nome dele é Bauman, ele introduziu um conceito que hoje é comum entre quem discute esses assuntos. Bauman escreveu um livro chamado O Amor Líquido, e a ideia de liquidez é exatamente uma maneira com que Bauman encontrou para descrever as relações humanas. Por isso o livro é intitulado Amor Líquido. E depois vieram outros líquidos aí, tá? Tem outros conceitos, mas a ideia é exatamente isso. É que na realidade os relacionamentos e aí inclusive os próprios sentimentos humanos, eles deixaram de ser alguma coisa mais concreta ou viva e passaram a ser líquidos, ou seja, ninguém segura, ninguém prende, ninguém consegue de alguma forma fazer com que ele fique estável. Como líquido, ele escapa por onde quer que você imagine. Aliás, isso é já a prestação, talvez, do elemento mais forte que tenhamos na natureza, que seja exatamente a água. A pressão e a forma como a água consegue, de alguma maneira, ter força para sair, realmente se manifestar. Lá em casa nós estamos com uma infiltração em uma parede. Não sabemos aonde, mas sabemos onde é. É provável que seja um pequeno passagem de água por onde a água vaza, e aí não há maneira de conter, se você não abrir tudo e colocar um elemento, uma encanação que seja forte o suficiente para conter a pressão que ela faz. E não é grande pressão, afinal de contas estamos falando de um prédio, portanto, mas é a força que na verdade isso tem, ou seja, aquilo que é líquido, que vaza, que não se segura, que não se contém. Por isso Bauman chama os relacionamentos pós-modernos de líquido, tá? Nós estamos vivendo a liquidez exatamente desses relacionamentos. E então aponta-se algumas características disso, tá? Eu vou citar aqui algumas, apenas a título de introdução, para podermos ver como é que isso é contrário à forma como a Escritura nos ensina, nós devemos nos relacionar, mas como essa influência chega até nós. Acho que isso é fundamental. Há um outro autor muito interessante de ser lido, chamado Francis Schaeffer, e Francis Schaeffer diz que, na verdade, a filosofia está no supermercado. Eu acho interessante essa frase dele, porque a gente não imagina como esse modo de pensar influencia tudo e entra dentro das igrejas, entra dentro das vidas pessoais que temos, e ele, de fato, causa essa influência muito maior do que imaginamos. Então, ao simples ato de você ir hoje no supermercado, você vai perceber que ali está contida uma maneira filosófica de pensar e que, na verdade, determina a forma como as coisas são construídas e feitas. Vou dar só um exemplo simples aqui. Eu fui a uma cidade a trabalho e, indo lá, fui fazer uma refeição no shopping, pois é o primeiro shopping que eu vejo que a praça de alimentação é na entrada do shopping e as lojas ficam lá em cima, na parte superior. Todo shopping que você vai, onde é que fica? Claro, que é para você ver os produtos e comprar. É para te provocar, né? Senão não haveria tantos produtos assim na gôndola, no caixa, né? Principalmente aqueles proibidos, né? Que a nossa religião não permite, chocolate, os doces, essas coisas. Está tudo ali. Então, é exatamente uma filosofia que está por trás de tudo isso. Tá? Há uma concepção que constitui esse processo. A ideia de que também, assim como penetra em supermercados, em shoppings, no cotidiano da vida, em escolas, em onde for, ele também está presente em nós e na igreja, e às vezes não percebemos, porque, na verdade, essa influência chega.
Quais são então essas, características? Primeira delas, superficialidade. Os relacionamentos tornaram-se superficiais no trabalho, qualquer pessoa que atesta isso, tá? Na igreja, a nossa relação não é mais, quem é mais de um tempo um pouco mais anterior de igreja sabe disso. Nosso relacionamento eclesiástico, nossa relação como igreja, com pessoas não é mais a mesma. Algumas pessoas, inclusive, que querem e desejam e viveram aquilo no passado, sentem-se meio frustradas, porque esperavam encontrar isso aqui. E às vezes isso falta. Em algumas igrejas, ela inclusive é totalmente nula, porque ela tende a ser superficial. Me lembro, como hoje, quando eu fui pastorear a primeira igreja presbiteriana de Goiânia, eu estava saindo de uma outra igreja e cheguei, a igreja vinha de um conjunto de problemas, dificuldades, etc., né? Como se existisse um tempo que a igreja não tivesse isso, mas de qualquer maneira ela vinha assim, de graves problemas, inclusive na sua relação pastoral, e começamos o trabalho, etc., e a igreja voltou a ter aquele ar de igreja. E um dia uma senhora pede para conversar comigo, e veio, foi ao gabinete conversar comigo durante a semana. Pensei que era algum problema, algum aconselhamento pastoral, e ela veio anunciar que estava deixando a igreja. Eu me surpreendi e perguntei, né, o que havia acontecido, afinal de contas, onde erramos, para que ela deixasse a igreja. Ela falou, não erraram em nada, está tudo bem, mas eu vou sair da igreja. Mas a senhora precisa me dizer qual é o motivo pelo qual a senhora vai sair da igreja. Não, pastor, eu cheguei aqui, a igreja está cheia de problemas, sabe? E ninguém conversava com ninguém, e ninguém cumprimentava ninguém, e eu orava todos os dias pela igreja. Agora a igreja está bem, e a igreja inclusive já teve pessoas querendo me fazer visita, então eu resolvi, eu vou sair de igreja. Porque na verdade a expectativa dela, na minha opinião, é que a igreja deveria ser esse relacionamento distante, superficial, tá? Tipo elevador de prédio, né? É um bom dia, boa tarde, mas ontem foi isso, eu e ele estávamos descendo, íamos sair, né? Trabalhei até com uma coisa muito difícil de ser feita, nós íamos sair para tomar um sorvete ontem, e quando estávamos descendo o elevador subiu ao invés de descer, e entrou uma pessoa, mas me chamou a atenção a atitude dela, nem comentamos sobre isso. Ela disse, boa tarde, e virou as costas, e ficou de costas para nós, de frente para a porta, com a mochila, e pronto. Ela só disse boa tarde e, mais ou menos assim, não falem comigo, né? Não quero conversa. Essa ideia de que os relacionamentos estão se tornando cada vez mais superficiais. Isso é comum, não só na igreja, como inclusive na família. Se eu estiver enganado, corrijam, mas é um testemunho e é, na verdade, uma avaliação comum. Os relacionamentos têm se tornado cada vez mais superficial. Se sabe menos, se conhece menos, se entende menos, tem menos intimidade. Eu tenho um grupo um amigo e um grupo que agora estão envolvidos, vai participar, se Deus permitir, de uma palestra lá em fevereiro, aqui próximo de São Paulo, e que na verdade as pessoas trabalham com mesa posta, sabe aquela coisa de fazer aquela mesa de jantar top 1000, aquela coisa bacana, muito bonita, mas uma das justificativas é essa, para as famílias voltarem a se sentar na mesa e pelo menos fazer uma refeição juntos, porque a família não faz mais nada junto. Isso é a superficialidade dos relacionamentos, e isso é comum, isso realmente é exatamente o que tem ocorrido. As pessoas têm perdido aquele senso que é chamado de pertencimento, sentimento de pertencimento. Eu não pertenço mais eu vou, ou eu estou. Então a família não é um grupo de pessoas ao qual eu pertenço. É, na verdade, apenas aonde eu nasci e de onde eu vim. Esse conceito vai se tornando comum e ele é muito bem expresso na igreja. A igreja hoje é isso. A igreja é o lugar aonde eu vou, não um povo ao qual eu pertenço. Tanto é que se eu deixar de vir aqui, problema nenhum. Eu não estou rompendo relacionamentos.
Eu estou apenas mudando de lugar da minha frequência. Percebe? É essa influência clara que veio por motivos, claro, que o pós-modernidade traz. Segunda característica indicada, que é o abandono de todo e qualquer sofrimento. O que é interessante, no período romântico, né, quando estudamos o período romântico, a Débora pode nos dar uma aula sobre literatura em período romântico, né, Débora? Você deve estar estudando isso agora, nesses próximos períodos, se já não estudou. Mas no período romântico, a ideia de amor estava totalmente ligada a sofrimento. Tá? A história de Shakespeare, chamada Romeu e Julieta, é um dos pontos de passagem, tá certo? Para esse modo de pensar romântico. Então, amar implica em sofrer. E isso foi por todo o período romântico. Isso até hoje, de certa forma, está presente. Era comum ver poetas e escritores românticos morrerem de pneumonia. Na verdade, eles morriam de amor, né? Era um amor por uma pessoa só e era, de alguma forma, inevitável, incontrolável, superior a tudo, a todos os conceitos, a todas as normas, absolutamente a tudo. Isso foi o que o romantismo trouxe, em busca, claro, de que, ao mesmo tempo que há um grande sofrimento, existe também uma grande felicidade. Não se alcança o verdadeiro amor senão pelo meio do sacrifício. Essa é a visão romântica. Mas a visão romântica passou. E hoje não se pode, ou não devemos ter, ou na verdade não se concebe mais sofrer, para que, na realidade, o amor perpetue. Amor não é e não pode mais requerer sacrifícios. Amor, na verdade, deve eliminar sacrifícios. Ou seja, todas as vezes que há um sofrimento, há um abandono dele. E você busca um outro relacionamento do qual você não precise sofrer. Aquela ideia de que é possível sofrer e ser feliz foi substituído pela ideia de que esses dois elementos se excluem. Ou você sofre, ou você é feliz. Se você sofre, abandona esse relacionamento e constitui um novo, para que você possa ser feliz. Mas eles não podem mais caminhar juntos, digamos, esses dois sofrimentos, esses dois sentimentos, do sofrimento e, claro, da própria felicidade. Mas esse abandono e sofrimento é comum. As pessoas não estão dispostas a pagar, ou a gastar, ou sacrificar, ou a esforçar absolutamente muito por algum tipo de relacionamento. Aliás, nós somos de uma geração que é, eu diria, exatamente assim, instantânea. As coisas não podem vir com muito trabalho. Tá? Você pode observar isso, eu dou alguns exemplos, mas continuamente as coisas têm que estar prontas, à mão, sem que isso nos dê trabalho. Uma vez assisti uma série, um documentário sobre gastronomia, sobre esse lado gourmet, né, que é muito bom de assistir, principalmente antes da refeição, porque abre apetite, que é uma maravilha. Mas eu estava assistindo e a pessoa, o chefe de cozinha, bastante, digamos assim, naturalista na sua maneira de lidar com as coisas. E contra toda forma de alimentação industrializada, principalmente. Muito interessante o que ele falou, entre outros aspectos, né? sem muito radicalismo, não pode ser, mas de uma maneira eu achei muito interessante quando ele disse que falou para os filhos deles, quando os filhos deles estavam crescendo, que eles podiam comer o que quisessem. Já viu isso? Maravilha, né, Débora? O que vocês quiserem comer, vocês podem, com uma única condição, que vocês façam. Slow food, no more fast food, né? Nada mais de fast food. Essa comida rápida e pronta, ela só é rápida e pronta porque alguém fez antes. Vá fazer batata frita a partir da batata. Vai fazer um hambúrguer a partir da carne na peça, digamos assim, né? Você tem que cortar, tem que moer, esses processos. Então ele fez isso com os filhos. Como que vocês quiserem, desde que vocês
fácil. Porque as coisas são instantâneas. E essa instantaneidade a gente quer também nos relacionamentos. Quanto tempo leva a constituir um bom relacionamento? Às vezes, uma vida, né? Uma vida. E nós queremos isso pronto. Porque se não estiver bom, eu troco. É essa ideia, claro, de um abandono, que leva à terceira característica, que ele chama de mobilidade. Ou seja, os relacionamentos e os sentimentos são móveis. O carinho, o afeto que você dedica, ele é móvel como é tudo hoje, né? Hoje tudo é mobile. Tudo que você tem que estar realmente carregando nas mãos, ou em mãos. Ele comentava isso, como é que nós fazíamos antes de ter celular? Fazíamos, né? Porque nós fomos à feira, eu fui consertar o pneu do carro e ela tinha que ir à feira. Bom, a gente tem que se encontrar em algum lugar, né? Claro, para variar, a bateria do meu celular tinha acabado, estava zerada, então não ia dar para falar por celular. Então, qual que é a solução? Antigamente a gente achava a solução, marcava um ponto de encontro, um horário e chegava, mas hoje não. Hoje, se você não tem na mão aquele instrumento móvel, você não consegue, de fato, nem sequer encontrar com alguém, nem sequer ir a algum lugar, tá certo? Essa ideia de mobilidade nas coisas, trazida por essa tecnologia, causa mobilidade nos relacionamentos, que é evidente, tá certo? As pessoas têm centenas, se não milhares de amigos no Face. E quantos amigos verdadeiramente tem? Quase nenhum. Tem não sei quantos seguidores, mas quantas pessoas, na verdade, vivem algum tipo de relacionamento? Muito pouco. É exatamente essa ideia de mobilidade. Mobilidade significa que o relacionamento que eu tenho com uma pessoa, daqui a algum tempo eu não tenho mais com ela e tenho com o outro, e transfiro esse afeto sem que isso cause qualquer dor, qualquer sofrimento. Percebam bem, eu deixo de me relacionar com alguém e logo não sinto nem sequer saudade dessa pessoa para me relacionar com outro, da mesma forma, da mesma maneira, como se fosse uma mera continuidade do que eu vinha, porque nos leva exatamente ao ponto central, que é o próximo, exatamente essa ideia de que os relacionamentos se tornaram móveis. Eles não são mais estáticos, ou eles não são mais de vínculos, mas eles são móveis, ou seja, são superficiais, não podem incluir sofrimento e são completamente cheios de mobilidade. Então você muda o seu relacionamento com uma facilidade incrível e as pessoas se conhecem e no outro dia são amigas desde a infância, né? Como se isso fosse possível. E aí, a partir daí, até que alguma coisa rompa esse relacionamento, ela constitui outro sem a menor preocupação, que leva exatamente a esse ponto, ou seja, essa mobilidade, que é a ideia que traz para dentro dos relacionamentos uma, digamos, inversão de ordem, quase que um contrassenso. O que eu quero dizer? Hoje, intimidade vem antes de conhecimento. Tá? Esse é um ponto crucial dos relacionamentos. Eu não estou falando apenas de relacionamentos conjugais, relacionamentos sexuais, relacionamentos amorosos nesse sentido. Qualquer relacionamento. A intimidade vem antes. A pessoa sabe coisas de você, mas ela não te conhece. Tá? Talvez saibam detalhes extremamente íntimos, mas ela não sabe quem você é, ou você não sabe quem essa pessoa é. E essa inversão, ela é consequência exatamente dessa mobilidade. Nós temos uma carência de intimidade natural. Cito aqui um outro autor, que vale a pena você ler se você quiser. O nome dele é John Stott, já falecido, escreveu um livro, já tem aí, acho que vai para pelo menos uns 15 anos ou 20 anos mais ou menos, um livro dele chamado Ouça o Mundo, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. É um livro que é grande dele, mas é uma avaliação que Stott faz do período em que nós estávamos vivendo naquela data, lá atrás, né? Quase que na virada do século, um pouco antes. E Stott diz algumas coisas muito importantes e interessantes. Uma delas, a necessidade humana. Nós temos certas necessidades.
E ele diz que nós temos necessidade de amor, necessidade de intimidade, necessidade de afeto. E isso, ele diz, ele é que justifica por que as pessoas se lançam em relacionamentos ocasionais. Porque querem sentir por 30 minutos, por uma hora, por uma noite, uma intimidade que só vem com o tempo. E aí nós criamos essa anomalia. As pessoas são íntimas sem se conhecerem. Sabem e conhecem a intimidade dos outros sem saber de fato quem essa pessoa é. Há outro autor também, que me fugiu o nome, ele fala sobre os 7 níveis de intimidade. É interessante o livro dele, que nem é cristão, mas a ideia é que ele não coloca, por exemplo, a intimidade de um casal, né, sexualmente falando, como o nível mais profundo de intimidade. E a demonstração que ele está correto está aí. As pessoas conseguem ter essa intimidade sem se conhecer. Tá? E se você conversar com alguns, espero que nenhum de nós que estamos aqui, né, ou que pertencemos à igreja, mas se você conversar com algumas pessoas, eles vão dizer que não sabem com quem estão casados. Já ouviram essa frase? A pessoa se une, se casa ou namora e depois fala: não sei com quem estou casado, não conheço. Tem intimidade, mas diga-me, quer conhecer perde verso? Aí vai conhecer, né? Essa história de divórcio eu contei no carro voltando de viagem para os meninos que estavam conosco. O senhor foi comprar um presente para a filha e resolveu levar para a filha uma Barbie. Ele estava de viagem e foi comprar uma boneca Barbie. Aí ele viu lá uma Barbie e perguntou: escuta, quanto é que é essa boneca? R$300. Que absurdo, R$300 para uma boneca? Não, mas essa Barbie no salão de beleza, tá? Ela vem com penteadeira, ela vem com tudo que um salão de beleza tem. Ah, tudo bem. E aquela outra ali? Aquela ali já é R$500. Ah, espera aí, R$500 por uma Barbie, uma boneca? O que essa tem a mais? Essa é Barbie no clube. Então aí vem piscina, vem maiô, vem isso, vem aquilo. Tá. E aquela outra ali? Não, aquela lá é R$1.500. É um absurdo. Como é que você vê uma R$1.500? O que essa Barbie tem? Então, essa Barbie divorciada. Como assim? Aí ela vem para a casa do quem, a lancha do quem. Aí vem, o preço é mais alto. A ideia de quem quer conhecer, você para e você conhece. Dizem as más línguas, mas a ideia é que as pessoas estão invertendo e leva exatamente a esse relacionamento que nós chamamos sem vínculos, ou seja, relacionamento ou amor em si não é mais um relacionamento. Amor é um episódio na vida. Guarda essa frase, é de um estudioso dessa área e eu creio que ele tem bastante pertinência no que ele diz. Amor não é mais um relacionamento, amor é um episódio. E as pessoas vivem hoje de episódios na vida, de momentos nos quais ele na verdade vai constituindo o que ele imagina ser amor, tá certo? Não é mais um vínculo. Esse autor ele diz na verdade que as pessoas vivem hoje de micro-relacionamentos, tá certo? Que são pequenos relacionamentos curtos, breves, que não constituem-se realmente em vínculo e que são colecionados. Veja bem, se isso não é a própria expressão do nosso dia. A ideia das pessoas é que nós aprendemos a amar, de fato, tendo muitos amores. A ideia de que a experiência vai nos ensinar o que é o amor. Isso nunca foi bíblico, né? Não é isso que nos ensina a amar, mas é o conceito que as pessoas têm, inclusive de que você deve ter muitos relacionamentos antes de se vincular a um. E o que tem acontecido é que as pessoas continuam tendo muitos relacionamentos sem se vincular a nenhum, tá? Porque se torna inclusive um vício na vida dessas pessoas, porque não tem vínculo. É exatamente isso. São episódios, são experiências, são momentos que acontecem na vida dessas pessoas. Portanto, amor não é mais relacionamento. Amor é um episódio que acontece. Inclusive com um detalhe muito importante, é que amor passou a ser um sentimento meu e não um relacionamento.
Percebam, o conceito bíblico não é a ideia de que amor é um sentimento que eu carrego comigo. O conceito bíblico de que amor é um relacionamento que eu mantenho com uma outra pessoa. Não sei se conseguem perceber a diferença de pensamentos. A diferença, a consequência é simples. Se amor é um sentimento que eu trago comigo, eu preciso de alguém para amar? Não. Tá? Não preciso. E não se surpreendam, já existiram pessoas querendo se casar consigo mesma. E alguns já estão casados consigo mesmo, né? Não estão casados com alguém, casou consigo, né? Tem pessoas que, na verdade, preservam o relacionamento por amor ao casamento, não amor a uma outra pessoa. Elas querem o status dele, e não, na verdade, o convívio e a construção de um relacionamento com alguém. Então, esse processo é um processo comum, de perda, claro, desses vínculos. Amor é um episódio, amor é um sentimento, o sentimento é meu, íntimo, então não há necessidade que eu tenha realmente alguém com quem me relacionar. Porque, na verdade, esse conceito mudou. E, finalmente, roubou de nós aquilo que é chamado de habilidades pessoais ou habilidades relacionais. Tá? Várias delas. As pessoas não têm mais habilidade. Vou dizer aqui uma série de coisas, você pode discordar de mim, mas, por exemplo, coisas importantes. Jovens, muito mais jovens, eles estão crescendo cada vez menos, não é que eles não saibam, tá? Mas estão crescendo cada vez menos com a capacidade, vou usar aqui a expressão romântica, tá? De conquistar alguém. Concordo? Quem é da minha geração, né, já sabe que naquele tempo, para conquistar uma moça bonita como eu fiz, tem que suar, não é, Rabelo Mar? Não é assim simplesmente. A gente tinha que, na verdade, ter toda uma habilidade. Eu percebi isso há alguns anos atrás, quando eu entrei numa livraria, olhando livros, e entrei com todo mundo, tá? Todo mundo lá. E meu filho, que hoje já é casado, já mora no exterior, mas era adolescente, veio com um livrinho na mão dele. Pai, compra esse livro para mim. E a arte, como é que era? A arte do chaveco. Chavecar, para os mais antigos, é sinônimo de paquerar, tá bom? Como é que você conquista uma moça, etc., um rapaz e tudo mais. E o livro, de vender bem, né? E o livro estava lá. Compra pra mim, cara. Eu falei, cara, toma vergonha na cara. Não vou comprar assim, vou gastar dinheiro com isso. Mas, pai, comprei, não, cara. Você tem que aprender por conta própria. É um livro que vai te ensinar isso, etc. É aqui, é bom. Aí ele abriu a página para ver. E na página abria, dizendo que uma das maneiras era a pessoa comprar uma caixa de chocolate, bombons, chocolate, mandar para a moça, anonimamente, pedindo e mandando, na verdade, o número do telefone para que você pudesse ter um contato com ela, tá? Dizendo que era um admirador anônimo, etc. Que tal. Ele leu para ele e falou, isso não é assim que funciona, tá? Então esquece. E saímos. Quando nós saímos, a minha filha, tá? A Joyce, estava com a gente, de repente chega um rapaz da loja e entrega o quê? Ela abre e tem o quê? Alguém na loja leu e mandou para ela. Ela não deixou eu ligar para o rapaz. Eu fiquei com uma pena que eu queria conversar com ele. Queria dar os conselhos, queria inclusive agradecer o chocolate que a família comeu junto, né? Mas veja bem, as pessoas não sabem como, de alguma forma, constituir relacionamento. Isso é verdade com o namoro, isso é verdade com a amizade. Isso é verdade, porque as habilidades estão sendo perdidas. As habilidades estão sendo, de alguma forma, abandonadas. Nós estamos nos tornando inábeis para isso. Geração por geração. A minha geração já teve mais dificuldade do que a geração anterior, e a próxima menos que a minha, e assim sucessivamente. Então não é uma condenação de quem é jovem, é uma conclusão de que ou nós olhamos para a vida de uma maneira diferente, ou nós vamos ter roubado essa característica essencial da vida. Quais sejam, por exemplo, paciência ou perseverança. Tá? Não tem relacionamento que não passe pelo caminho da paciência. Não existe a possibilidade. Tá? E isso é uma habilidade que está sendo perdida. Perdão é um outro que
desaparece, digamos assim, do nosso cardápio, né? A resiliência e, por exemplo, o diálogo são habilidades, conversar é habilidade. Lá na minha terra, em Goiânia, antigamente a gente cantava uma musiquinha. A letra da música é o seguinte: Goiânia, cidade que me seduz, de dia falta água, à noite falta luz. Era a musiquinha que a gente cantava, porque inevitavelmente, quase que uma vez por semana, a energia caía. Mas eram as melhores noites nossas. Sem televisão, que naquela época ainda era de válvula. Ficávamos assentados na sala, com vela ligada, conversando e brincando. Foi lá que eu aprendi a fazer desenhos na vela para projetar na parede. Mas eram as melhores noites, ou as minhas melhores memórias no passado. Porque nós perdemos a habilidade, o diálogo, do convívio, do estar juntos, de fazer coisas juntos. Tá? Isso tem sido roubado. O extremo para mim foi um vizinho que eu tinha, eu morava em Goiânia inclusive, e o apartamento ele tinha um piso um pouco diferente, então o meu andar dava para ver a sala da casa deles, eram vizinhos, da minha sala eu via a casa deles, e aí estava ali sentado, e eu saía muito na janela, muito calor, né? E tinha um casal, e eu achava muito estranho, porque o casal na verdade tinha a sala de estar e uma sala de jantar conjugada. Tinha uma televisão na sala de estar e uma televisão na sala de jantar. O marido, já eram mais de idade, moravam juntos, assistia televisão na mesa, fazendo a sua refeição, na sala de jantar, era o mesmo ambiente, e a esposa assistia na sala de estar. O ápice da minha, digamos assim, de eu ficar perplexo com isso, de ficar alarmado com isso, foi o dia que eu olhei e, prestando atenção, estavam ambos sentados, cada um no seu lugar, assistindo a televisão e assistindo o mesmo programa, o mesmo canal. Essa perda de habilidade, inclusive de um convívio mínimo, sabe? De assistir alguma coisa juntos, de fazer coisas juntos, por mínimo que seja, isso foi roubado. Então os relacionamentos, sejam eles entre amigos, entre digamos, membros da igreja, entre colegas de trabalho, entre pais e filhos, entre familiares, entre marido e esposa, estão sofrendo exatamente desses males. Esse é o modelo que temos. Se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir, e agora pode ser agora, não precisa esperar, que depois não vai ter café, então pode ser agora. Superficial, sem sofrimento ou esforço, tem que ser uma coisa que não me cause esforço, alguma coisa que na verdade não tenha, na realidade, seja móvel, não tenha vínculos, ou seja, episódico, e algo que não tenha e que não reúna e não exija essas habilidades. Resultado, uma população vivendo carências. Tá? Nós estamos vivendo e observando uma população carente de afeto, de relacionamento, a ponto, muitas vezes, de alterá-lo, de mudar o seu afeto de humanos para animais. Eu já sei se disse essa estatística aqui, mas eu repito, tá? E nada contra quem cria animais, desde que os seus animais não ocupem o lugar de pessoas, tá? Aí sim tem alguma coisa contra. Pode criar os animais que vocês quiserem, problema nenhum, nunca houve problema com isso. O problema é que os animais de hoje estão ocupando o lugar das pessoas, inclusive no nosso afeto. Ontem nós fomos tomar um sorvete, tinha uma cachorra muito bonita, tipo Lassie, né? Aquela raça, Coque, né? Collie, e de brinco, de óculos escuros, já vi. Então, o tratamento é uma humanização dos animais. Mas hoje existe no Brasil, que tem aproximadamente 200 milhões de habitantes, só de cachorros, digamos assim, estatisticamente contados, 55 milhões. De gatos, que crescem muito, mais de 20 milhões. Por volta de 77 milhões, considerando só esses dois tipos de pets. Ou seja,
já chegando a mais de 1/3 da nossa população humana, que tem, não há dúvida, a gente sabe, o problema não é criar animal, o problema é que a nossa carência é tanto que eu preciso então de afeto, e o afeto, e essa carência, esse afeto, eu resolvo em minha vida como nesse, digamos, comprimidinho, né? Que ter um animal ou alguma coisa que possa me satisfazer em termos de afeto, que é exatamente a nossa condição humana. Então, qual é a perspectiva bíblica quanto a isso? Houve uma perda, a pós-humanidade roubou de nós os princípios fundamentais de um relacionamento, e aqui nós vamos voltar lá a Romanos 12, para podermos ver pelo menos algumas, se não todas as características, mas pelo menos algumas pontuais, que eu gostaria também de observar com vocês, tá? São princípios que estão aqui e que devem nortear a nossa maneira de nós nos relacionarmos. E nós precisamos entender que essa é a única forma de nós conseguirmos, de fato, resolver essa nossa dificuldade, essa nossa carência, de nós superarmos isso. Tá? É trabalhoso, é claro, mas exige e requer de nós essa dedicação, e é isso que precisamos ter olhando para o texto. Então, começando no verso de número 10, Paulo diz: o 9, o amor seja sem hipocrisia, detestar o mal, apegando ao bem. Ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Eu gostaria de sublinhar aqui a ideia de uns aos outros. Amor é uma relação, mais do que um sentimento. Tá? O sentimento é consequência da relação e não pode ser o inverso. Eu constituo um relacionamento e ele gera um sentimento em mim, bom ou não. Você pode, por exemplo, você pode ter um vizinho chamado Silva, né? Vocês lembram da história em quadrinhos? Como é que chamava o vizinho do Pato Donald? Silva. Eu sempre falo brincando que todo mundo tem um Silva, né? E o Silva era a pedra no sapato do dono. Eles brigavam, o dono brigava com todo mundo, né? O pato mal-humorado, com todo mundo. Então Silva era exatamente aquele, digamos, que ele na verdade tinha uma grande rejeição, digamos, tá? Para falar, vindo do Nordeste, lá da terra do Máximo esses dias, ele tinha uma raiva, né? Na verdade, mas não deixa de ser um relacionamento, porque o sentimento é consequência do relacionamento. Por isso, o amor uns aos outros aqui, esse amor fraternal, é o relacionamento e não o sentimento que eu trago comigo. Tá vendo? Amai-vos cordialmente, aqui diz ele, né? Uns aos outros, com amor fraternal, que é exatamente o amor de irmão, né? Que é a palavra trazida mesmo do Novo Testamento, a filia, que é o amor entre irmãos, e esse amor fraterno que é, né, entre irmãos, é exatamente a ideia de um relacionamento. Nós fomos criados assim. Deus nos fez, tá certo? Nos constituiu, criou Adão, e do lado de Adão ele retirou aquela que seria sua auxiliar, ou a sua, digamos, companheira adequada, que é a palavra melhor do que idônea, aquela que seria de fato a que estaria com ele. E quando Deus trouxe para Adão, Deus disse o quê? Esta é osso dos teus ossos, e ele disse, né, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Com isso, a Escritura está dizendo dessa mútua dependência que temos e que, portanto, o relacionamento é parte da nossa natureza criada. Aliás, é isso que nos distingue. Nós conseguimos sim manter e devemos manter relacionamentos porque somos seres pessoais. E essa pessoalidade faz com que eu tenha necessidade de. Portanto, eu preciso mudar um pouco o conceito que eu trago de amor. Não é que exclua sentimentos, mas é que os sentimentos fazem parte do relacionamento. Se não houver relacionamento, não existe amor. Isso é muito importante, inclusive, para dizer para pessoas casadas, que pensam nutrir sentimentos que vão mantê-los juntos, quando na verdade
relacionamento construído que vai nutrir os sentimentos que um possui pelo outro. Tá? Conselho da minha mãe, guardo comigo até hoje: amar é sempre apesar de e nunca por causa de. A gente sempre tem muitos mais motivos para não estar juntos, dizia ela. Portanto, relacionamento implica, amor implica em um relacionamento, e aí a ideia é de uns aos outros. Por que isso é tão importante? É porque, na verdade, as pessoas estão se tornando independentes do ponto de vista emocional, ou querem se tornar. Elas querem, na verdade, amar sozinhas, tá? Tipo Lulu Santos, né? No Amor Platônico da música dele, né? Quando ele diz que é ele, e é problema dele, se ele ama assim, e ninguém mais tem a ver, nada mais a ver com isso, tá? Ele consegue amar sozinho. Não existe. Amor é fruto de um relacionamento que implica em respostas, porque o nosso amor é como o amor que mantemos com Deus, é também a mesma coisa, é meu amor e minha relação com Deus, a minha resposta a Deus, e portanto uns aos outros é o padrão aqui. Paulo não disse: amai cada um por si, ou per si, cada um consigo mesmo, uns aos outros. Paulo disse: amai uns aos outros, e não o amor simplesmente que eu devo nutrir por uma outra pessoa, independente dessa relação ou dessa resposta. Ou seja, eu não amo sozinho. Amor não é episódio em minha vida. Amor é uma relação que eu possuo com pessoas. Isso é fundamental. Não é o que acontece de vez em quando, mas é o que acontece sempre, tá? Nesse sentido, sim, o amor deve ser eterno. Por quê? Porque é uma relação construída e não apenas episódios que vão acontecendo. A recomendação é, segundo o capítulo 12, que nós amemos de fato e façamos isso uns aos outros. Segundo, diz ele no verso de número 12, no zelo não seja, perdão, no 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração sede perseverantes. Você vai dizer: Paulo estava falando daquela nossa reunião de oração, onde devemos ser perseverantes. Mas veja bem, todo o texto está contido dentro de uma relação de relacionamentos. Se não, olha, capítulo 12, veja bem, verso 1 e 2 é a minha relação com Deus, verso 3 ao verso 8 é essa relação com a igreja, inclusive no exercício de dons, verso 9 até o verso 21, essa nossa relação social, e capítulo 13, verso 1 ao verso 7, a minha relação com as autoridades. E se você puder, caminhe mais, vai chegar no capítulo 14, a minha relação com os fracos na fé. O assunto de Paulo é relacionamento. É a maneira como eu me relaciono e convivo em sociedade. Por isso a ideia aqui de regozijar-se na esperança, ser paciente na tribulação e na oração perseverante, não é simplesmente aquelas coisas que acontecem conosco, mas é aquilo que acontece comigo fruto de um relacionamento, fruto desse convívio social. E é exatamente por isso que requer, de fato, aqui essa paciência, ou seja, essa esperança e essa perseverança, tá? Eu devo me alegrar na esperança. O versículo bíblico dos nossos dias é: fica ansioso na esperança. Concorda? É assim. Você não se regozija com a esperança, você fica ansioso. E ninguém fica por perto, porque é aqueles dias, são aqueles dias, né? Segundo, o texto nosso diz que nós devemos ser pacientes quando vem a nossa tribulação. É tudo que a gente é, né? Paciência é a nossa cara, vamos dizer assim. Como a gente é paciente, é exatamente aquela, contrário daquela chamada instantaneidade que nós estamos aprendendo, tá? Quem aqui gosta principalmente de cozinha sabe disso. Quando você vai para a cozinha preparar uma refeição, que não é aquela obrigação de todo dia que te mata, né? Porque você tem que fazer, mas é aquele momento festivo, em família, etc. É ou não é um prazer? Quando reúnem-se as pessoas
E aí os homens vão fazer alguma coisa, né? Porque não pode ficar só olhando, e vão cooperar, se não antes, depois. Mas existe um conjunto de pessoas reunidas em torno de um evento. Isso cria para nós, ao longo do período, quer dizer, o prazer não é comer, o prazer é o convívio de fazer. Ou seja, nós estamos mudando o foco da instantaneidade para aquilo que é perseverante, que é contínuo, que é exatamente o que ele requer aqui, dizendo inclusive que precisamos ser então pacientes e ter relacionamentos que sejam assim, que constituam-se assim. Terceiro, veja bem no verso 13 e 14, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Relacionamento é fruto de prática, de esforço. Abençoar alguém que te persegue é um esforço, é uma luta íntima, tá? Aconteceu já comigo várias vezes, né? Aconteceu com todo mundo, né? Mas de vez em quando aparece alguém, tá? Que na verdade lá atrás, eu digo no texto de Isaías, amassou a cana quebrada, né? Você já estava quebrado, o sujeito vai lá e ainda esmigalha. Sabe quando você tem um graveto quebrado no chão? Você chega com o pé, chega a fazer barulho, já ouviu, né? Você esmaga aquilo, é mais ou menos a figura de linguagem. A pessoa fez isso com você. E aí, como dizem alguns, o mundo dá tanta volta que a gente fica tonto, né? De repente, quem que aparece precisando de você? A pessoa, tá? Isso. E que te procura, te liga, ó, preciso falar com você, você pode me receber? E você fica imaginando o que é que vem por aí. E aí te abraça, oh, estou com saudade de você, faz quanto tempo que eu não te vejo. A sua vontade é ter ali, né, seu escritório, sua casa, aquele taco de beisebol, já viu? Esse é o desejo do coração, né? Como diz um amigo meu, citando o reverendo Nelson Marino, a vontade adâmica é passar a mão no bastão do beisebol. Mas aí você lê a Bíblia, e a Bíblia diz que você tem que abençoar os que te perseguem. Lá vai você, com todo esforço, passando por cima dos seus sentimentos, passando por cima do seu orgulho, passando por cima de tudo aquilo e tentar ajudar a pessoa que, na realidade, em algum momento te perseguiu. A isso a Bíblia chama de amor. Sem isso, não existe amor. Existe esforço. Sim, Brando, por favor. Só pegar um gancho aí, né? Quem já leu Refúgio Secreto vai lembrar que Corrie ten Boom, que foi uma holandesa que viu toda a família ser morta nos campos de concentração. Um dia, um dos guardas, depois da guerra, né, se encontrou com ela e perguntou se podia cumprimentá-la. Ela reconheceu que ele era um dos que estavam no campo de concentração. Ela disse que foi um esforço muito grande, mas conseguiu estender a mão, porque é assim que a Bíblia ensina, né, para perdoá-lo. Isso mesmo, aliás, é um livro muito importante, tá? Muito bom ser lido, você que gosta de histórias. Refúgio Secreto é um livro muito edificante, inclusive. A ideia é essa, exatamente o que a Mário disse, ou seja, não há relacionamento que não venha com esforço. Se você não quer esforçar-se, você não terá relacionamento. Mas não tem como conciliar essas duas coisas. Eu quero relacionamentos profundos, íntimos, intensos, mas a mesma coisa não quero, no mesmo tempo não quero ter trabalho, não quero ter esforço, não quero ter dedicação. Não tem jeito. Eu tenho que praticar, eu tenho que compartilhar e eu tenho que abençoar, inclusive aqueles que me fazem sofrer. E que muitas vezes são exatamente os que moram no mesmo teto que eu. Muitas vezes. São os mesmos que comungam na mesma igreja. E é exatamente esse o princípio bíblico. O amor implica nisso. Ou nós entendemos isso, ou nós vamos viver a pós-modernidade. Vamos ver o que temos aí, em que as pessoas se sentem cada vez mais sozinhas, conquanto estejam acompanhados. Estão no meio da multidão, mas são solitárias, porque ninguém o conhece, ele não conhece ninguém.
tem intimidade, mas sem conhecimento. Ou seja, essa anomalia que estamos vivendo e que está causando pessoas doentes. Tá? Parece que não, mas a gente está avançando e parece que a gente está, na verdade, regredindo. Um colega meu de trabalho disse que é surpreendente o número de crimes passionais que tem ocorrido. Cresce vertiginosamente. Por quê? Exatamente pessoas enfermas, que não conseguem constituir relacionamentos estáveis e vivem essa ciranda de sentimentos a ponto do momento não concordar, não entender aqui uma determinada separação, uma determinada perda, e aí cometem os famosos crimes passionais. E por passionais aqui não só homens e mulheres nos seus vidas conjugais, mas inclusive pais e filhos que acabam também causando esse dano, né? Essa é uma perspectiva que temos, mas claro, o amor requer isso, ou seja, é amor pessoal, envolve pessoa, é o relacionamento, exige paciência, claro, e exige esforço. Essa é uma característica, um princípio bíblico. Ok? Você ia dizer alguma coisa? Sim. As pessoas não conseguem mais conviver com o estresse emocional, tá? Pastorado, o irmão Mário pode dizer isso, ela traz sobre nós um peso emocional muito grande. E quando me perguntam qual que é a principal característica do pastor, muita gente acha que é ser um bom pregador, né? Minha opinião, ele tem que ter equilíbrio emocional, porque ele vai passar por uma pressão contínua. Essa carga emocional existe, até por conta de um texto, daqui a pouco nós vamos ver aqui mesmo no contexto. E essa carga emocional só é possível se tiver estável, e só é possível se eu tiver bom relacionamento. Você imagina, sem relacionamentos que me suportem, como é que eu vou conseguir conviver com? E eu estou falando de igreja, mas você pegar outros casos também. Alguém que tem um cargo alto numa empresa, um empresário, ele convive com uma pressão emocional contínua. Se ele não tiver equilíbrio, ele não consegue de fato gerir o que ele tem que fazer, e é exatamente essa a perspectiva. Então é claro, uma necessidade. Caminhando um pouco mais no verso 15, que é exatamente isso que estávamos falando, Paulo diz que essa relação social, esse relacionamento, implica nesse princípio de alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Aqui eu vou tentar usar um termo que a gente usa, na minha opinião, equivocadamente. Tá? No nosso conceito hoje, o que é ser simpático? Uma pessoa educada, tá certo? Que te cumprimenta, então, falando de tal, é simpático. A palavra simpático é, na verdade, a formação de duas palavras gregas. Sim, que é uma conjunção, na verdade, um prefixo que dá a ideia de coisas que estão juntas, por isso a gente fala em sinergia, tá certo? Que é a ideia de reunir as energias juntas. Então, sim, e pathos, que vem de patologia no português, ou paixão no português, e que tem a ver com sentimentos, com emoções, sejam boas, ruins, tanto faz, doentias ou não. Simpatos é ter o mesmo sentimento que. Daí, não sei se vocês concordam comigo, nós somos tudo menos simpáticos. O que o outro sofre não é problema meu. O que o outro chora não é lágrima minha. O que o outro se alegra não é alegria minha. Às vezes é o oposto. Eu fico triste porque o outro se alegrou. Então é essa perspectiva, na verdade, que a Escritura traz, ou seja, e que nós estávamos falando sobre pastores, é exatamente isso. Essa carga emocional, mas nós temos que ter aquilo que hoje se chama de empatia, mas essa verdadeira simpatia. Amor implica em eu sentir no lugar da pessoa. Esse é o ponto. Eu me colocar lá e sentir com ela. Se você é pai, tem criança pequena, acho que é só a Letícia que já está lá no 13º sono, né? Mas se você tem criança pequena, você sabe disso. Veja bem, a sua filha, seu filho pequenininho vem até você trazendo um problema, mas o problema deles é totalmente infantil e nós tratamos com desprezo, porque é infantil, mas o problema deles é da proporção do tamanho deles, da idade deles, e nós devemos olhar com os olhos
deles. Mãe, fulano de tal tomou o meu brinquedo. Esquece, menino. Não, para ele, aquele problema é da dimensão, da idade que ele tem. Então só tem uma forma de eu entender, é eu descer a idade dele e compreendê-lo a partir daquilo que ele realmente está falando, ou seja, me colocar no lugar dele, ou dela, tanto faz. O que ocorre no relacionamento é isso, não existe a possibilidade de eu realmente constituir um relacionamento se eu não estiver no lugar de, se eu não olhar e sentir como, tá? Para que aquela tristeza seja a minha tristeza, para que aquela alegria seja a minha alegria. Tá? Mas nós queremos viver em departamentos distantes, é por isso que temos toda essa doença, digamos assim, nos relacionamentos sociais. Verso 18, por favor, diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Há dois princípios aqui ligados. O primeiro deles é de que nem tudo depende de mim. Relacionamento é sempre entre pessoas. Então, estejam certos, pode acontecer a ocasião que eu esteja disposto a construir um relacionamento e a outra pessoa não. Isso existe. Por isso é que, na verdade, a Escritura fala sobre a questão do divórcio, não como uma ordem de Deus, mas como uma autorização dele. E se você olhar com cuidado, às vezes é exatamente essa ideia. A dureza de coração contida lá não é, na verdade, a ausência de perdão de quem sofre, quando, em geral, os dois sofrem, mas quando existe um causador desse sofrimento, mas é, na verdade, eu diria, da continuidade, digamos assim, tá? Da reticência da pessoa em cometer a mesma falta e não mudar. Essa é a ideia. É isso que está lá contido no texto, ou seja, relacionamento implica em pelo menos duas pessoas. Por isso é se depender, ou quanto depender de mim, porque o que depende do outro, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou, de alguma forma, fazer com que a outra pessoa tenha paz comigo? Se ela não quer ter paz, não vai ter, porque ela não quer. Mas a Escritura diz que aquilo que é da minha responsabilidade, que está sob a minha alçada, sob os meus poderes, se depender de mim, eu devo ter paz com todos os homens. E aí implica naquilo que já falamos, que é o nosso esforço. Que depender de mim. A C.S. Lewis é outro autor, né? Se vocês não lembrarem nada daqui, pelo menos vão ter uma lista de bons autores para ler. Mas C.S. Lewis, que é um outro bom autor, ele tem um livro chamado Cristianismo Básico, que pelo menos uma das traduções trouxe esse título, e ele tem uma parte no texto que ele acha que é um jogo muito interessante, me ajudou muito. Ele diz que eu nunca me devo comparar com as outras pessoas. Sabe aquilo? Comparar minha vida espiritual com? Nunca. Eu devo me comparar com aquilo que eu já poderia ser a essa altura da minha vida cristã. Tá? Então comparo comigo mesmo. A essa altura, depois de tantos anos de vida cristã, certeza, eu tinha que estar ser muito mais espiritual do que sou. Precisava ser uma outra pessoa bem melhor do que sou. E é essa comparação que diz ele é válida. É essa a condição, ou seja, do que depende de mim, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu de fato tenho poder para fazer, eu devo me esforçar para realmente fazer. Tá? Finalmente, diz o verso 19 ao 21, que eu preciso tomar a atitude de não me vingar, mas de perdoar. A vingança não pertence a mim, a vingança pertence a Deus, mas pelo contrário, o princípio bíblico do verso 21, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Entendam, isso é bíblico e completamente transparente. Nunca o mal vencerá o mal. Tá? Aquela ideia de que eu pago com a mesma moeda, o princípio bíblico não é esse. Aliás, é uma distorção do mandamento bíblico. Você se lembra que Deus disse olho por olho, dente por dente? Aí todo mundo usa isso para quê? Para se vingar, correto? Não foi o que está na Bíblia? Olho por olho, dente por dente? Me bateu, eu bato de volta.
Me roubou, eu roubo de volta. Me ofendeu, eu ofendo de volta. Não levo desaforo para casa, esse tipo de coisa, né? Peguei um voo de Curitiba para Salvador, com escala aqui em Guarulhos. Quando entrei aqui em Guarulhos para embarcar, quase que o avião não sai. Eu devia ter gravado para mostrar. Pensa, mas pense num barraco. A aeronave que ia decolar era de 28 lugares, aí eles reduziram a aeronave, mudaram a aeronave para 24 fileiras, então teve que acomodar. Então foi escolha livre. Tinha um casal de baiano lá que eu vou te contar, eu achei que ia arrancar peixeira. Sério. E cheio de argentinos viajando lá para as férias. A argentino não estava nem entendendo o que estava acontecendo, olhava para mim e fazia assim: o que está acontecendo? Porque na verdade as pessoas têm uma grande dificuldade de entender um princípio bíblico. Para quem salvou a situação foi inclusive um baiano lá, muito engraçado inclusive. Falou para eles, falou: gente, desculpa não, toma meu lugar, senta aqui, ó, fica vocês juntos aqui, eu vou para outro lugar, não tem problema não, a viagem é de 2 horas, não estou indo para Dubai não, é aqui perto. Mas alguém com pelo menos o bom senso. Mas a ideia é simples, a ideia de que na realidade nós nunca venceremos o mal com o mal, só o bem vence o mal. Ou eu entendo isso, ou não haverá relacionamento que sobreviva. Imagine, principalmente um casal, ou pais e filhos, que a cada mal cometido se retribui com outro mal. Quanto tempo isso vai durar? Até ficar insuportável. A ideia é que só o bem, na verdade, vence o mal. E por isso implica aqui na ideia contínua do perdão. Em resumo, o que eu posso dizer é que nós estamos diante de 2 propostas. Proposta, claro, que temos, da pós-modernidade, que é isso que a gente está vendo aí. Tá? A gente tem o fast food, tem o fast relacionamento, né? Tem o fast tudo. Tudo é rápido, tudo é instantâneo e tudo também não dura absolutamente nada. Tudo é descartável, tudo é dispensável e tudo é substituível. Por isso, pessoas como nós sofremos, e muitas vezes desnecessariamente. O que nós precisamos entender que a pós-modernidade é um pensamento que adentrou a igreja e de alguma forma maculou o nosso modo de pensar, de maneira hoje que nós temos inclusive igrejas fast. Elas mudam rapidamente. Se é uma pecha que pesa, é você ser tradicional, né? Não pode. Você tem que ser móvel. Surgiu uma coisa nova, você tem que fazer, tá? Você tem que fazer. Porque essa é a mobilidade. O que aconteceu? A igreja se tornou pós-moderna. Só isso. Tá? O seu culto se tornou pós-moderno. Seus relacionamentos estão pós-modernos. Seus ministérios estão ficando pós-modernos. E de repente, todas as características que temos aqui começam a acontecer com a igreja e com a vida cristã, se você puder observar. Móvel, sem vínculo, sem esforço, sem sofrimento, episódio. Disse alguma coisa errada? A pessoa vai à igreja uma vez por semana e esse episódio a torna espiritual. É a pós-modernidade moldando as nossas vidas. Pergunta simples: quem nós vamos desejar que nos ensine esse caminho? Particularmente entendo que Deus deve fazer isso. É por isso que nós vimos hoje pela manhã, porque Deus nos ensina a maneira correta de olhar a vida e de viver a vida. A vida social se vive assim, como aqui está, amando pessoas, na verdade, criando, sim, habilidades que temos perdido, como paciência, perseverança, perdão, criando vínculo fundamental para que relacionamento caminhe, e fundamentalmente, como nós vimos, entendendo que é Deus quem nos ensina a amar. É em Deus que aprendemos a amar.
E Deus amou pessoas. O amor ele não existe sozinho. O amor é um relacionamento que constitui e que provoca em nós sentimentos. A expectativa é que Deus promova isso entre nós. Que sejamos sal e luz. Tá? É isso que devemos ser. Nós não devemos ser consequência do mundo, nós devemos ser sal e luz. Paulo usa na sua carta que devemos ser como luzeiros nesta geração. Somos nós que deveríamos ensinar ao mundo o que significa um relacionamento. E não o mundo nos dizer como é que nós daqui por diante vamos nos relacionar. Então, assumamos a nossa responsabilidade e não tenhamos medo do esforço. E aqui eu cito finalmente o texto dos Salmos: quem sai andando e chorando, plantando as suas sementes, voltará com júbilo, trazendo os seus frutos. Se esforce e você vai colher o fruto do seu trabalho. Que Deus nos abençoe assim. Nós vamos encerrar com o último cântico, o hino. A Vera já escolheu por nós, e aí nós vamos cantar, orar e encerrar essa aula, lembrando que até o final de janeiro ainda teremos este assunto sendo tratado sob outras perspectivas, né? Não apenas esta, mas outras perspectivas, porque, como eu disse, a pós-modernidade está entranhada aonde a gente não percebe, tá certo? Eu espero, claro, eu sei que não vamos resolver o problema da pós-modernidade do jeito que eu vou resolver o problema da infiltração lá na minha casa, mas que pelo menos consigamos reduzir as consequências disso